Olá amigos, voltamos com o programa Cidade em Ação, hoje sexta-feira, dia 15 de abril. E ontem o Palmeiras, infelizmente, foi desclassificado da Libertadores, né? Ganhou de 4-0, mas não conseguiu se classificar devido aos resultados do outro time lá. Daqui a pouco o NBA estará conosco aqui para falar sobre esse assunto do Palmeiras. E o Dr. Plínio já está chegando aqui no nosso estúdio e já nós vamos falar sobre esse importante tema que é a epilepsia. Mas antes, meu querido Nick Dias, nós vamos falar da São Francisco em 99, né? A São Francisco, que é uma empresa de presentes e tudo que você imaginar, você encontra na São Francisco. Tem materiais escolares, presentes, decoração, ferramentas, artigos para camping, tudo e mais um pouco você encontra lá na São Francisco. Tem produtos até de decoração. É muito legal você fazer uma visita lá na São Francisco para ver tudo que tem lá, viu? E no programa nós vamos fazer sorteios toda semana para você, como é o caso de hoje. Hoje nós temos um brinde aqui da São Francisco, que é esse presente lindo aqui, que são orquídeas. Para você que está assistindo, você pode dar para sua mãe, para sua namorada, para sua esposa, enfim. Ou pode decorar a sua casa com esse lindo brinde aqui da São Francisco, R$1,99. Para participar é muito fácil, o telefone está aí na tela, 997-965555, que é o nosso Zap aqui para você participar, né? Também no programa de hoje nós vamos sortear, segunda-feira nós iremos sortear um CD e um DVD do rapper Sela, que é pastor e leva mensagem para presidiários, enfim, pessoas que dificilmente são inseridas na sociedade, né? Bom, já temos aqui no nosso estúdio, tudo certo, meu querido Nick Dias? Nosso enquadramento, nosso convidado, Dr. Plínio. Bom dia ou boa tarde? Boa tarde. Eu acho que bom dia ainda, ó. Deixa eu ver aqui. Ainda. Falta 4 minutos para meio-dia. Exato. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo. Tudo bem contigo? Tudo certo, graças a Deus. Muito trabalho lá com a doutora Raquel? Nossa, muito trabalho lá com a Raquel e é a correria do dia a dia, né? Mas fazendo o que a gente gosta é o que importa, né? É verdade, né, Dr. Plínio? Olha, gente, o Dr. Plínio é o nosso convidado, já esteve conosco aqui em vários programas falando sobre diversos temas. E hoje o tema importantíssimo também que nós vamos abordar é a epilepsia, né, meu querido Nick? Como eu falei, ele é neuropediatra da cidade de Bauru, só que atende aqui na cidade de Ourinhos toda sexta-feira, é isso? Toda sexta-feira. Toda sexta. Lá com a doutora Raquel, já vou até falar aqui o endereço que é importante, é a rua Amélia de Jesus Madeira 309, subindo o fórum lá, né? E o telefone 3026-4595. É importante você anotar esse telefone, é você que quer fazer uma consulta, quer agendar uma consulta com o doutor sobre vários assuntos. Quais são os assuntos que você atende lá, né? Quais são as patologias que você aborda, doutor? A nossa equipe... lá com a Raquel, a gente tem uma abordagem muito ampla, uma gama de distúrbios relacionados com desenvolvimento infantil, como distúrbios de aprendizagem, distúrbio do déficit de atenção e hiperatividade, que a gente já falou aqui no programa, enxaquecas, alterações comportamentais e do desenvolvimento infantil. Essa é a nossa especialidade. Bacana. Doutor, no bloco anterior, nós mostramos um caso grave de epilepsia no menino que chama Miguel, né? E como que o pedido pelo medicamento levou a Secretaria de Saúde à Justiça, né? Eu queria começar o programa, se for possível, que você explicasse um pouquinho sobre essa grave doença, o que é a epilepsia. A epilepsia é um distúrbio da atividade elétrica cerebral. Você tem um grupo de células ali no cérebro que elas entram em uma assincronia, elas acabam disparando uma atividade irritativa, uma atividade anormal que a gente chama de atividade epileptiforme. Então, em determinada área do cérebro, essa atividade que está anormal, ela pode gerar uma crise epilética. E essa crise epilética causada pela essa anormalidade da atividade elétrica cerebral, ela pode levar o indivíduo a ter vários tipos de crise. Desde aquela clássica que a gente conhece, que o indivíduo fica todo endurecido, a boca fica enrijecida, os membros, o indivíduo perde a consciência, cai ao chão, às vezes ele acaba tendo liberação esfincteriana, há bastante cialorreia. Então esse é o quadro que, quando a gente fala em convulsão, que é o que eu descrevi agora, é o que vem à cabeça. A convulsão, ela é uma forma da epilepsia, só que existem outras, como a crise de ausência, que são crises mais sutis.
crises parciais, onde o indivíduo, parciais simples, onde o indivíduo nem chega a perder a consciência, mas ele acaba apresentando uma alteração motora focal em determinado lado do corpo, onde ele às vezes tem um movimento ocular e da boca, mas ele não chega a perder a consciência. E tem crises que também pegam só uma área do corpo e essas crises são seguidas de perda da consciência. Nas crises de ausência, muitas vezes elas são confundidas com uma criança desligada, desatenta. E não, a criança realmente tem apagões. Isso ocorre geralmente na idade escolar, onde você tem uma criança que está fazendo sua atividade normal, habitual, de repente ela tem essa descarga elétrica no cérebro, uma descarga generalizada, e ela simplesmente fica ausente. Ela perde... ela não chega a cair no chão, mas ela tem um desligamento por alguns segundos e depois volta. A sensação que as crianças descrevem pra gente é que dá um apagão, que fica escuro e de repente volta. É interessante que eu tive um paciente uma vez encaminhado por uma professora, que ela falava que no ditado ele parava e depois de alguns segundos ele continuava a partir daquele ponto, então ficava sem sentido o ditado dele, porque quando ele copiava quando ele fazia o ditado ele tinha crise, apagava, tinha alguns segundos e aí ele voltava no que a professora estava ditando. Então são outros tipos de crise. A clássica mesmo é aquela crise tônico-clônico generalizada. E Abner, eu acho importante a gente estar falando sobre alguns mitos relacionados com a epilepsia, já falando da clínica. Sim. Por exemplo, existe um mito que quem tem crise convulsiva, dessa que repuxa, enrola a língua. E isso aí não enrola a língua, viu, pessoal? Então, realmente eu queria esclarecer isso. Há o mito que a pessoa, quando tem uma convulsão, a primeira coisa que tem que fazer é puxar a língua dela. Isso não se deve fazer, porque ninguém vai se afogar com a própria língua ou enrolar a própria língua. Outro dia, há uns anos atrás, em Bauru, eu estava andando no centro da cidade, eu vi uma multidão de pessoas e tinha um rapaz tendo uma convulsão. Eu estava ali de bermuda, camiseta, estava passeando. Eu fui até ali prestar uma assistência, me identifiquei com o médico e já tinha um senhor tentando ajudar da forma dele, que ele estava simplesmente com uma chave de carro enfiando entre os dentes do indivíduo que estava tendo a convulsão. E aí eu fui explicar para ele, olha, eu sou neurologista, você não precisa tentar abrir a boca à força. Aí o rapaz ainda falou, puxa, mas eu sempre ouvi dizer que enrola a língua, eu tenho que puxar a língua dele, eu estava aqui tentando com a chave abrir a boca. É até perigoso isso, porque na convulsão o indivíduo tem uma contração muscular tão grande, tem contração dessa musculatura aqui do trismo, ele faz um trismo e acaba às vezes até decepando o dedo, até machucando a outra pessoa que está tentando ajudá-lo. Nossa, não se faz isso durante uma convulsão, não tem que puxar a língua, pessoal, nem enfiar pano na boca. Coloca a pessoa de lado, geralmente ela tem bastante cialorreia, bastante baba, coloca ela lateralizada para a pessoa não se afogar com a própria saliva, afrouxa a roupa, dá espaço para ela respirar e as convulsões geralmente duram de 1 a 3 minutos. Dr. Plínio, a pessoa epilética nasce com a doença ou ela pode desenvolver? Bom, Abner, pode haver várias causas, inclusive familiares. Há pessoas que têm uma epilepsia que é chamada de idiopática, que na verdade ela é uma epilepsia herdada geneticamente, que você vê na história. O avô teve, o pai tem, o filho tem. Então essa epilepsia é uma epilepsia geralmente benigna, com uma boa evolução. É uma característica genética, essa forma de epilepsia. Grande parte das epilepsias, elas são sintomáticas. Sintomáticas quer dizer que ela é secundária a um outro distúrbio. A epilepsia ela pode ser doença por ela mesma ou pode ser secundário a um tumor cerebral, a uma pancada na cabeça que deixou uma cicatriz no cérebro e essa cicatriz vai estar gerando essa atividade elétrica normal. Uma coisa que é comum, era comum, graças a Deus, cada vez a gente está vendo menos, a neurocicercose, que é aquela doença do porco que pega da carne crua do porco, pode formar uma calcificação no cérebro, a tênia, e aí disparar, aquela calcificação causada pelo verme do porco pode estar causando convulsões. Uso de álcool e drogas pode levar um indivíduo que não era epilético a se tornar epilético.
Então, realmente a gente tem visto cada vez mais o problema que a gente tem hoje com o transtorno de uso de substância, com a dependência química, álcool e drogas. Esses indivíduos estão muito suscetíveis a ter convulsões, a desenvolver uma epilepsia também. Doutor, obrigado pela sua participação. Nós vamos chamar um intervalo rapidamente. Já já a gente está de volta e você fique ligado que o tema de hoje é muito importante, que é a epilepsia. Já já estamos de volta.